Fala, ó Deus, aos nossos entendimentos e aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Todas essas palavras foram ditas dentro de um contexto de revelação. Quando Pedro teve revelação, como Jesus disse, não de carne nem de sangue, mas vinda do Pai, Jesus então passa a falar aos seus discípulos sobre essa autoridade que ele concederia e concede a todos nós, a Igreja de Cristo. E o Senhor nos fala algo que, de certa maneira, me soa como extraordinário. Dar-te-ei as chaves dos céus. Para tudo o que ligardes na terra, seja ligado no céu. E tudo o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Dizem alguns estudiosos que esta frase de Jesus Cristo, ela não é tão fácil de se traduzir quando vertemos do idioma grego para o nosso idioma, para o português. Jesus, e nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras, tinha muita ciência ou consciência do estado das coisas e das pessoas. Mas Jesus sabia mais do que o estado, sabia também o propósito de cada coisa. Por isso, ao se referir a Lázaro, seu amigo, quando pediram a Jesus que fosse vê-lo porque ele estava enfermo, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. Ou seja, a morte não será o fim desta enfermidade. O propósito não era para a morte. Era isso que Jesus estava dizendo, que ele estava, no caso de Lázaro, enfermo, mas que o propósito desta enfermidade não era a morte. No entanto, Lázaro morreu. Porém, eu digo mais uma vez que o propósito não era a morte. O propósito é para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Embora Lázaro tenha morrido,
a enfermidade não tinha o propósito de terminar em sua morte, mas de levar, de alguma maneira, a que Deus fosse glorificado. Nós temos que ter ciência ou consciência tanto do estado, mas, acima de tudo, do propósito. Nós precisamos entender os propósitos. Para quê? Para que possamos nos colocar e usar segundo o propósito. Sabe, por vezes nós usamos e nos apropriamos até de promessas, nos esquecendo da importância do propósito, como, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, essa consciência do propósito é muito importante para que nós usemos sábia e corretamente as chaves. As chaves não nos foram dadas para que simplesmente nós a tenhamos. As chaves nos foram dadas para que nós as usemos. E eu bem poderia dizer, usem as chaves. Não apenas tenham as chaves. Há um propósito numa chave. O propósito de uma chave é abrir e fechar. Esse é o propósito de uma chave. As chaves do reino têm o propósito de abrir, de fechar, com grande autoridade e poder. Mas elas não só abrem e fecham, aqui diz, elas ligam e desligam. Elas ligam e desligam. Não é uma chave apenas que abre, que fecha, mas é uma chave que liga e desliga. Eu posso ver isto, por exemplo, na própria vida de Pedro, no seu ministério. Especialmente em duas ocasiões, no dia de Pentecostes, não foi outro senão Pedro que tomou a palavra. E naquele dia, depois de ter pregado, 3.000 pessoas se converteram. Assim, Pedro abre ou liga esta porta extraordinária no dia de Pentecostes. Mas Pedro fez mais do que isso. Passado o tempo, tendo ele uma visão da parte do Senhor, um lençol que descia dos céus com toda sorte de animais, e ouvindo a palavra do Senhor que lhe dizia, mata e come, e ouvindo o que Deus lhe respondeu, quando esse disse, jamais entrou coisa imunda pela minha boca. Deus lhe disse, não considere imundo o que Deus separou para si, ou santificou para si. E aí Pedro entendeu quando foi ele convidado a ir levar a palavra aos gentios. E mais uma vez, Pedro abre. Pedro liga. Essa autoridade estava com o apóstolo Pedro, bem como os apóstolos, e está conosco como igreja de Cristo. Abrir, fechar, ligar, desligar. Há uma das parábolas de Jesus que fala sobre a vigilância, esperando a volta do Senhor, e diz, para que, ouvindo que o seu Senhor
retornou, logo lhe abram a porta. Há portas que devemos abrir, mas que não devemos abrir para todos, devemos abrir apenas para o Senhor. E essas mesmas portas que devemos abrir para o Senhor, devemos fechar para que outros que não sejam o Senhor não venham porventura a entrar. Então, portas que temos que vigiar com atenção, e eu digo que nós devemos vigiar com olhos abertos, mas devemos vigiar com portas fechadas. Porque há muitas pessoas que não têm usado, nós normalmente só pensamos na autoridade dessas chaves para abrir, mas essa autoridade também é para fechar. Nós temos deixado portas abertas para que inimigos, adversários, possam entrar. Não é o nosso propósito, é o nosso descuido. É diferente. Se não fecharmos a porta, não é o meu desejo que o inimigo entre, mas pelo meu descuido, ele entrará. De modo que eu tenho que ter o cuidado, e esse cuidado tem que se manifestar em não só abrir, mas inclusive fechar. Meus irmãos, a igreja tem pregado demais, e graças a Deus que tem pregado, sobre abrir. Mas a igreja também tem que pregar sobre fechar. Quantas vezes eu oro, e te darei um exemplo, eu oro por vidas para que elas se convertam, e eu peço o quê? Abre o seu coração, para que o Senhor Jesus entre. Essa é uma linda e uma correta oração. Mas quantas vezes você verá uma pessoa orando, fecha esse coração, Senhor, para que aquilo que não deva entrar, jamais entre. Nós temos que começar a orar com este grau de autoridade e de sabedoria. Não apenas abrir, e eu volto a dizer, não deixe portas abertas que deem oportunidade, pelo meu descuido, pelo teu descuido, de coisas ruins entrarem, ou do adversário entrar. Porém, eu quero chamar a atenção de outra coisa, algo que falou muito ao meu coração, algo que eu diria que mexeu totalmente com o meu coração. Porque quando Jesus dá essa palavra, ele diz, dar-te-ei as chaves. Note que Jesus não diz a chave, mas as chaves. Porque, meus irmãos, nós vamos precisar nesta vida de mais de uma chave. Você se lembra quando o apóstolo Pedro foi aprisionado e o anjo foi libertá-lo? Ele estava com cadeias. A primeira coisa que aconteceu é que ele foi liberado das cadeias. A igreja estava orando. E enquanto a igreja usava essa chave poderosíssima da oração, Pedro foi livre das cadeias. A porta do cárcere se abriu. A porta da prisão também se abriu. E a porta da fortaleza também se abriu. Aí eu encontro cadeias, as algemas que o prendiam, talvez à parede,
a porta do cárcere, a porta da prisão, a porta da fortaleza. Só aqui eu encontro no mínimo 4 chaves sendo usadas. Porque se eu simplesmente libertasse Pedro, no caso foi o anjo, libertasse Pedro das cadeias, ele continuaria preso. Se libertasse Pedro da prisão ou do cárcere, mas não abrisse a porta da fortaleza, ele continuaria preso. Ele estaria livre das cadeias, livre do cárcere, livre da prisão, por enquanto, porque ele voltaria para as cadeias, voltaria para o cárcere e voltaria para a prisão, porque a última porta não teria sido aberta. De modo, por isso, a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertar, Ele não vos libertará apenas das cadeias. Ou Ele não abrirá, como alguém pudesse abrir, a porta da fortaleza e deixasse todas as outras fechadas. Ele jamais chegaria lá. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Ele vos libertará por completo. Por completo. É isto que é um dos significados que nós nunca podemos nos esquecer. Ele não me liberta de algo para me deixar preso a outra coisa que me levará de volta àquela situação. Por isso a Bíblia também nos adverte, não vos coloqueis de novo debaixo de jugo de servidão. É necessário as chaves. Mas você e eu temos que compreender que essas não são as chaves dos impérios ou dos reinos desta terra. São as chaves do reino dos céus. Elas são dos céus e não da terra. Embora aquilo nos dá uma ideia que é feito nos céus, tem um efeito, que é feito na terra, tem um efeito nos céus. Nos parece, quase que poderíamos dizer, um governo, como se ordenássemos na terra, e essa ordem repercutisse no céu. Porém, o que me tocou muito nesse texto foi quando eu pude vê-lo de uma maneira diferente. Porque eu não creio que a terra deve governar os céus. Lembre-se que Jesus disse, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Eu tenho que duplicar, repetir, da mesma forma que a vontade de Deus é feita nos céus, eu preciso que essa vontade seja feita igualmente na terra. É a vontade dos céus que deve ser feita na terra. Não é a vontade da terra que deve ser feita nos céus. Muitos têm tomado esse texto e têm transformado, não, o que eu determinar com fé, com a autoridade, com a chave que Deus me deu,
Eu ligarei na terra e então será ligado no céu. Eu desligarei na terra e então será desligado no céu. Mas quando você vai ao sentido da língua grega, especialmente do verbo, o verbo grego tem um dinamismo. Quando eu falo em fazer no grego, não é simplesmente o ato, a realização, o fazer. Ele tem uma ideia de continuidade. Ele tem uma ideia de estar sendo feito. Por isso, veja bem, se nós lemos aqui, tudo o que estiveres ligando na terra, veja, terá sido. Então, o que significa isto é, já foi ligado no céu. Tudo que você ligar na terra terá sido, já terá sido ligado nos céus. E tudo o que você estiver desligando na terra já terá sido desligado nos céus. Isso bateu em mim com uma força tremenda, porque isso significa dizer que o que eu estou fazendo na terra com essa chave já foi feito nos céus. Não é a terra que traz uma consequência no céu, é o céu que traz uma consequência na terra. Isso é algo tremendo. Nós temos transformado esse texto como se nós tivéssemos alguma espécie de ingerência, de poder, de autoridade sobre os céus. Não, os céus, e especialmente eu estou dizendo do Pai. Ele é que tem autoridade. E é por isso que quando eu devo orar, eu devo orar na consciência de que, e assim crendo, eu estou orando segundo a vontade dEle. Porque o que isso significa dizer? Significa que Deus já fez nos céus o que eu estou orando, segundo a vontade dEle na terra. E então, assim será. A Bíblia diz, se vocês pedirem alguma coisa, crendo que já receberam. Então, deixe-me colocar isso de uma outra forma. Se vocês pedirem, crendo que já foi feito. Nós vivemos uma realidade, nós somos salvos por uma obra que já foi feita. Nós vivemos agora uma realidade que nos é dada esta autoridade, esta chave, para ligarmos e para desligarmos o que Deus já determinou ligar e desligar nos céus. Mas agora nós faremos isso na terra. Os céus antecedendo a terra. Venha comigo ao Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, no versículo 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Versículo agora 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Normalmente as pessoas vivem e pregam dentro da igreja, e nós usamos demais essa expressão, a igreja usa, vamos conquistar. Vamos conquistar a terra. Mas, meus irmãos, nós temos que buscar conquistar os céus. E quem conquista os céus herda a terra. Terra é herança. Eu sei que a Bíblia também diz que vos prometi dar por herança. Entrai, conquistai a terra que eu vos prometi dar por herança. Não sou contra a mensagem de conquistarmos, de nos esforçarmos, mas eu estou dizendo que a nossa atenção, por vezes, está mais na terra que nos céus. E seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos têm que estar nos céus. Erguei os vossos olhos. Já chegou a hora, é o que Jesus diz. Então, eu e você recebemos estas chaves do reino, do governo, da Basileia, o domínio, mas é o domínio dos céus. E os céus dominam sobre o quê? Sobre a terra. E sobre quem? Sobre nós. E para isso o Senhor nos deu o poder de ligar e de desligar. Eu quero ligar corações a Jesus. Eu quero desligar corações daquilo que eles não devem estar mais ligados ou aprisionados. Eu quero crer que isto já está sendo feito pelo Pai nos céus. E eu simplesmente executarei na terra a vontade. É o decreto. O decreto não é meu, nem é teu. Nós somos arautos. O decreto vem do trono. O decreto é de Deus. Deixe-me então colocar, sem medo de estar errando ou deturpando esse versículo. Tudo o que decretares na terra já terá sido antes decretado nos céus. Um arauto decreta não o seu decreto, mas o decreto do rei, do trono. Não é a minha vontade, é a vontade. Jesus mesmo disse que ele não viera para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Que as palavras que ele dizia não eram suas palavras, mas eram as palavras daquele que o enviou. Eu só terei autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Se creres em mim, farás as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores fará. Por quê? Porque eu vou para junto do meu Pai, que está nos céus. Quando eu entender que a fé não é um elemento mágico que me dá a capacidade de tudo o que eu quero seja feito. Ela é um poder sobrenatural que me capacita a fazer totalmente a vontade de Deus. Isto é fé. Então, eu preciso colocar as coisas
no alinhamento certo, céus à terra. A vontade de Deus e o decreto de Deus sendo realizado na terra. Se disseres a este monte, lança-te daqui para colar, sem duvidares em teu coração. Quando é que eu não vou duvidar no meu coração? Para dizer a um monte, lança-te daqui para colar. E se eu tiver total consciência que essa é a vontade de Deus. Eu preciso me esforçar para saber a vontade de Deus, não para mover um monte. Porque se eu souber que a vontade de Deus é mover um monte, eu ordenarei segundo o decreto, não meu, mas de Deus. Por isso, a Bíblia diz, tudo que decretares, tudo que ordenares, mas não é uma ordem minha. Há muita gente pregando aí que eu tenho poder, que você tem poder para ordenar. Sim, ordenar a ordem dele, não a ordem minha. De modo que o meu esforço é descobrir a vontade dele. Seja feita a tua vontade. E então, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amado e querido Deus, abençoa-nos, ó Pai, perdoa-nos usarmos tão equivocadamente a fé. Fé para vivermos a tua vontade, fé para te conhecermos. Abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, queremos as chaves do reino para poder viver a vontade do Rei dos Reis nessa terra. Que seja feita a tua vontade, ó Pai. E por isso nós entregamos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que nós também possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém.